Uma ótima noite a todos do canal. Rodrigo aqui com você mais uma vez. Bom, hoje eu tô para fazer a parte 2 de narcisistas e anorgasmia, tá? Eu não vou falar sobre o empata, porque a gente sabe que quando um empata se encontra numa posição dessa, que a anorgasmia pode afetar empatas, qualquer tipo de pessoa, tá? Eles vão procurar se tratar, eles vão atrás de um médico, eles vão tomar um remédio, eles vão se consultar com uma psicóloga que trabalha na parte de sexualidade. Eu tô aqui para falar dos narcisistas. Bom, como eu falei no outro vídeo, as mulheres narcisistas, as mulheres comuns e as mulheres narcisistas, ambas também possuem anorgasmia. Até uma seguidora minha pediu para eu falar sobre anorgasmia em homem. É muito mais raro, tá? Isso não acontece diretamente com um homem. Uma anorgasmia masculina é aquele cara que é muito tímido, né? Retraído. Já é uma consequência de uma coisa mais psicológica. E no narcisista também, tá? Mas os narcisistas homens, eles têm, como qualquer outro homem, a sexualidade deles é comum, tá? Vamos colocar assim. Então eu estou só esclarecendo esses pontos para que não fique assim, ah, só a mulher, você está falando só da mulher. Eu não estou falando só da mulher, é porque a mulher tem muito mais anorgasmia do que um homem, tá? Um homem narcisista, ele vai procurar uma mulher para suprimento, como uma mulher também vai procurar um homem para o seu suprimento. Mas os impactos de uma mulher narcisista num homem, que ela tem anorgasmia, é muito ruim para um homem empático, para uma pessoa que está se relacionando com essa mulher. Porque o homem é o mais prejudicado. Porque o cara tenta de todas as formas fazer com que essa mulher sinta o prazer. Ele vai, ele procura, ele ajuda, ele faz isso. Mas se essa narcisista quer ajuda, ela nem procura ajuda para ela mesma, ela não vai nem no médico. Porque narcisista tem aquela coisa da grandiosidade, eles estão bem em tudo. Eles mal sabem que eles são anorgâmicos. Então, quando você está com uma mulher narcisista que ela tem essa anorgasmia, essa mulher vai ser altamente controladora. Ela vai ser altamente manipuladora, ansiosa. Ela vai fazer da tua vida um inferno, meu amigo. E você vai ficar pisando em campo minado. E vai pisar, vai tentar pisar de um jeito, vai tentar fazer de outro, vai tentar fazer isso, fazer aquilo. E uma hora essa bomba vai explodir em você. O que eu estou tentando falar aqui é que, no caso de um homem, esse homem vai ser muito mais penalizado sexualmente do que um homem narcisista tendo relações sexuais com a mulher, certo? A gente sabe que tem narcisista que precisa de Viagra, que precisa disso, que precisa daquilo. A gente sabe disso. Nós estamos muito conscientes dessa questão. Que narcisistas às vezes não sentem o prazer, mas não é só pela anorgasmia. É porque o narcisista, ele quer suprimento, ele quer as coisas para ele. Então ele tá pouco se lixando se a mulher vai ter orgasmo, se a mulher vai estar bem com ele ali ou não. Ele não tá pensando nisso. Ele tá pensando em outras coisas. Como acabar com a vida da vítima, tirar todo o dinheiro dela, fazer com que ela seja humilhada e deixar aquela mulher num estado profundo de depressão. Mas como estou falando aqui no caso da mulher, a mulher narcisista, quando o cara topa com essa mulher, ele vai ficar ali, naquele meio daquela trincheira que parece uma guerra, porque ele não sabe o que fazer para agradar aquela mulher. E tudo que ele faz é inválido.
Porque ela já tem um transtorno de personalidade narcisista e ela é uma anorgamis, cara. Meu, imagina a vida desse homem como vai ser. Às vezes ele começa a se relacionar com essa mulher e essa mulher é aquela mulher da igreja. Que tudo para ela é pecado, que tudo para ela é errado. Que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Aquela mulher nunca se tocou. Ela nunca conheceu a própria sexualidade. Porque os narcisos que estão em cima de um púlpito falam para aquela pessoa, você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer isso, vai acontecer isso. E se você fizer aquilo, vai acontecer aquilo. Para ela, essa narcisista, para ela já é penoso ser uma narcisista, porque a gente sabe que narcisista não é feliz. Imagina ela com um monte de caraminholas de dentro de uma igreja, de dentro de um púlpito, de dentro de uma religião. Isso daí detona com a pessoa. E ela vai vir e vai trazer isso para uma relação. E o cara, e a pessoa que está lá, o empata, vai receber o que dessa mulher? Só coisa ruim. Só vai receber achincalhamento. Ela vai inverter a culpa, porque ela nunca vai se achar a culpada. Ela vai inverter a culpa. Você que não faz, você que não é bom, você que não é isso, você que não é aquilo. E o homem vai ficando como? Cada vez mais para baixo. Autoestima jogada lá no chão. E esse homem vai começar até ter dificuldades com a sua própria masculinidade. Ele vai falar, cara, eu não consigo. O cara vai perder tesão, o cara vai perder libido, o cara vai ter doenças emocionais graves. Então, para um homem que se relaciona com uma mulher anorgâmica, para ele é muito mais difícil. Mas, infelizmente, afeta-se mais os homens nessa questão, não a mulher, tá? E quando esse homem está nessa vida, ele vai falar assim, cara, ela aprendeu com a mãe dela, ela aprendeu com um avô, uma avó, que disse coisas para ela que ela não poderia fazer coisas. Eu mesmo me relacionei com uma mulher, que é essa minha ex, que ela falava que a avó dela falava para ela assim, ó, nunca deixe o seu marido te ver nua. Como assim? E essa pessoa começa a trazer essas coisas, porque fica na cabeça dela. E ela era uma narcisista oculta. E o que eu paguei de dobrado para poder ter relações com essa mulher? O que eu fiz? Quantas noites foram sem eu dormir porque eu queria fazer alguma coisa com aquela mulher e aquela mulher nunca estava disponível? E que quando estava disponível era uma... Desculpa falar, mas era um sexo lixo. Era um sexo mecânico, robotizado. Era uma coisa tipo, faz. E ia passando algum tempo. Ai, vai, se alivia logo aí, vai. Imagina você ali olhando para aquela mulher que você gosta, que você deseja, que um dia você teve uma atração forte por ela. Aquela mulher desfazendo, ela está desfazendo de você. A sua mente fica horrível. Você chega num estado que você fala, pô, eu não sou homem, eu não tô sendo homem. O que está acontecendo comigo? No caso, elas são sujas ao ponto de fazer você pensar que você é que é o errado. Elas fazem você achar que você é uma pessoa anormal, que só quer sexo toda hora, que quer isso, que aquilo. Por quê? Porque elas não vão assumir a responsabilidade. Elas não vão assumir essa culpa. Elas não assumem culpa. Elas são mulheres que, infelizmente, são descontroladas. E aí você fica pisando de um lado, fica pisando do outro. E aí, como é que fica a sua vida? Como é que você vai viver uma vida com uma pessoa dessa? Você não consegue, por mais que você seja uma pessoa boa. Por mais que você seja um empata, você vai errar. Você vai procurar alguém que te valide. Porque essa mulher está te invalidando o tempo todo.
Então, se a cultura já é religiosa, se a cultura já é de dentro da casa da pessoa, você vai pagar um dobrado enorme para tentar ter alguma coisa com alguém que você escolheu para estar ali na sua vida. E depois você vai saber que essa pessoa é uma narcisista, e aí você vai falar: meu, o que eu fiz da minha vida? Agora eu tenho que fazer terapia, eu tenho que tomar remédio, eu tenho que procurar viver minha vida, porque essa mulher acabou com a minha vida. Então, para o homem é muito mais penoso, para o homem é muito mais difícil se relacionar com uma mulher narcisista e que possua anorgasmia. É muito mais difícil. Muitos psicólogos, muitas psicólogas, muitos profissionais, muitos terapeutas que falam sobre o narcisismo, falam algumas coisas relacionadas a isso, a sexo e tal, porque o narcisista não gosta, ou o narcisista é aquele misógino, é aquela pessoa que faz aquilo, faz isso, só quer saber do excesso, mas a gente sabe que o problema está aí. A doença vem junto com o transtorno de personalidade narcisista. Então, a pessoa ela tem esse transtorno de personalidade e ainda ela está doente. Porque ela ouviu, ela está ali dentro de uma religião, ela está ali ouvindo os seus próprios mestres falarem. Porque se uma mulher falar de sexo com um pai e com uma mãe, você acha que essa mãe vai falar? Uma mulher de 40 anos, até os 30 anos, vamos colocar aí, até uns 30, 35 anos e 40 anos. Você acha que essa mulher chegou na mãe dela e falou de sexo com ela? A mãe dela chegou nela e falou? Antes era um tabu enorme. Essa narcisista, ela vai trazer isso para a relação com você. E aí você vai falar: nossa, eu tento fazer de tudo para que essa mulher tenha um orgasmo, que essa mulher tenha uma satisfação e ela não tem. Mas aí está o problema da anorgasmia. E a gente vê que isso vai afetando a vida desse homem até a hora que ela for invalidando e descartar ele. Ou às vezes ele mesmo sai dessa relação porque ele já não está aguentando mais. Então, eu não posso chegar aqui e falar muito de anorgasmia masculina, porque a masculina eles não tem tanto. São casos isolados, são pouco comuns, tá? Então, esse caso da anorgasmia é uma coisa relacionada mais à mulher. Imagina você também, mulher, lidando com um cara narcisista e o cara tem anorgasmia, você vai sofrer também o dobrado. São poucos. São 35% dos homens que possuem isso, são bem poucos, são casos mais raros. Imagina, você ainda cai e pega um cara com desses 35% aí, você vai ter o pior de tudo, como um homem. Só que é muito mais fácil um homem encontrar com uma mulher com anorgasmia do que uma mulher encontrar um homem com anorgasmia. Então por isso que eu estou falando. Então a gente vê o quanto é ruim. Aí você vê os terapeutas falando sobre narcisistas e sexos. Eles não abordam isso. Por quê? Porque é um assunto complicado, porque existe várias vertentes, existe várias coisas que o narcisista faz, várias personalidades ali que ele assume para poder encantar aquela pessoa. Mas na verdade, se você for olhar dentro ali, mais profundamente, ele tem aquela doença. Só que ele não vai se tratar. Ele não vai procurar ajuda. Então, nós, homens, temos que ter muito cuidado com mulheres narcisistas. Porque elas, sim, são maiorias delas anorgâmicas. Elas têm problemas, sim. São pessoas cheias de traumas. São mulheres problemáticas. São mulheres que vão fazer da tua vida um inferno. E por isso que a pessoa vem e pergunta para mim: Rodrigo, como é que é o sexo com uma mulher narcisista? Como é que a narcisista destrói a vida de um cara? Você pode ver aí. Tá cheio. Tem muita mulher aí que pega, sai pra balada, deixa o cara lá. Às vezes ela nem vai fazer sexo, ela vai e deixa o coitado dentro de casa
e vai pra balada e fica lá com as amigas, torra o dinheiro do cara, vira as noites e noites e noites, e o cara lá, dentro de casa, às vezes cuidando do filho. E isso não é legal. Numa relação a dois, isso aí é inaceitável. A mulher pode sim sair, pode tomar alguma coisinha com a sua amiga, pode ali, né, bater um papo, quem que não pode? Até o homem pode. Mas o maior problema disso é quando a mulher deixa de fazer o sexo com seu marido, quando o homem deixa de fazer o sexo com sua mulher e fica somente à margem de amigos. Só fica à margem de pessoas para poder fugir, porque as narcisistas vão fugir do sexo. E quando você for reclamar disso, homem, ela não vai assumir essa culpa, ela vai jogar a conta nas suas costas. Ela fala, não, você é um cara que não está comparecendo, é você que não me dá tesão, é você que não me faz isso. Ela vai jogar na tua cara vários tipos de coisas, vários tipos de situação, para que você se sinta mais mal. Até a hora que você sai dessa relação, você está completamente doente. É assim que os narcisistas manipulam, invalidam e descartam suas vítimas. Ah, mas eu casei dentro da igreja. A mulher era uma mulher abençoada e tal. Só que ela faz tudo pra mim, mas não gosta de fazer sexo comigo. Quantos caras eu já não vi falando isso? Quantas pessoas eu já não conversei e falou, poxa, minha mulher é boa em tudo, cara, mas na hora do vamos ver é horrível. E o cara vai fazer, ele vai errar, meu, ele vai procurar outra pessoa. O homem é mais sexual do que a mulher. Você precisa validar o seu marido, você precisa fazer isso, se você é uma pessoa empática. Agora, se for uma pessoa narcisista, ela não vai fazer nunca isso. E a gente sabe que tá cheio de menininha aí, tá cheio de mulher aí que tem essa doença narcisista. E se você se envolver com ela, você só vai ser o cara que vai pagar a noitada dela. Você vai pagar a cerveja, você vai pagar o comes e bebes, você vai fazer um monte de presença, vai levar de Uber, vai ser um chofer dela, e ela vai embora para casa e você não vai conseguir nada ali. E se você conseguir, é um prazer para ela nenhum, para você é um prazer parcial, você vai falar, cara, que relação horrível que eu tive, que relação medonha. Então, a gente tem que entender isso, que a gente não está lidando só com uma mulher. A gente está lidando com uma mulher narcisista com anorgasmia. É um caso muito sério. Esse é o assunto de hoje. Um ótimo final de domingo para vocês aí. Um abraço a todos. Até mais.